Eu, Diva Guiá, do canal Florieste, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aula de ponto cruz para iniciantes das nossas letrinhas do alfabeto, as letras maiúsculas. Hoje nós vamos apresentar a nossa letra K e nós vamos trabalhar com a linha azul. Espero que vocês gostem. Bom, gente, mas se vocês quiserem trabalhar com outra cor de linha, não tem problema, ok? Vamos lá ao passo a passo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês somente que deixem o like de vocês. Não se esqueçam, gente, de deixar o like de vocês, que é muito importante para nosso canal, ok? Então vamos lá ao passo a passo? Vamos então começar a nossa letra K, gente. Vamos começar aqui, colocando a nossa agulha na nossa laçada, deixando dessa maneira. Vamos trabalhar aqui a nossa letrinha K, certo? Colocando aqui, como sempre, e vamos trabalhar aqui a nossa letra K. Vamos aqui da esquerda para da direita para a esquerda, já começando aqui gaguejando, né, gente? Vamos aqui começando e vamos retomar aqui a nosso primeiro X aqui, colocando de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Trabalhando agora o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, gente, dessa maneira, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. O primeiro e o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira, certo? Vamos aqui trabalhar assim, da esquerda para a direita, até o terceiro ponto dessa maneira aqui. Beleza? Vamos retomar o primeiro ponto para que possamos conduzir a nossa agulha para as carreiras superiores. Essas carreiras superiores, gente, só tem 2 pontos cada carreira, certo? E vamos subir aqui de baixo ou de cima para baixo, a agulha apontando para você, o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Dessa maneira, vamos trabalhar o primeiro e o segundo ponto, levando a nossa agulha para a nossa próxima carreira, certo? Assim. Vamos trabalhar então esse primeiro ponto da próxima carreira, de cima para baixo, a agulha apontando para você, da direita para a esquerda. Agora vamos mudar a posição da nossa agulha, da direita para a esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhar agora de baixo para cima, o primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira, com a nossa linha aqui, vamos conduzir o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira e a nossa letra K vai ficando cada vez mais delicada, de coisa mais linda de se ver. Na próxima carreira, nós vamos conduzir a nossa agulha, que ficou a nossa linha entre 3 pontos à nossa direita e 2 pontos à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente a nossa esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando para você, o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, de baixo para cima, a agulha apontando para você, levando a nossa agulha para a carreira superior, certo? De baixo para cima, vamos trabalhar o primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira, tá? Da esquerda para a direita. Bom, gente, ficando assim, como o meu tecido é um pouco grande, fica ruim de trabalhar aqui. Mas vamos lá. Agora vamos fazer o cruzamento da nossa linha da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando para você. O primeiro ponto, o segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, levando a nossa agulha para a carreira superior, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhar o primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira. E aqui, chegando ao próximo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, de cima para baixo, a agulha apontando para você. O primeiro ponto, o segundo ponto, tornamos mudar a posição da nossa agulha, de baixo para cima, certo? E aqui vamos trabalhar o primeiro e o segundo ponto, de baixo para cima, da esquerda para a direita, o primeiro e o segundo ponto, certo? E agora na próxima carreira, gente, a nossa linha ficou entre um ponto à nossa direita e 3 pontos à nossa esquerda. Vamos trabalhar o da nossa direita, de cima para baixo, certo? A nossa linha ficou nessa base da direita e nós temos ponto ao nosso lado esquerdo. Então vamos aqui colocar a nossa agulha para fazer esse cruzamento de linha,
De cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos trabalhar o primeiro, o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira, gente. De cima para baixo, a agulha apontando para você. Da direita para a esquerda. Chegando aqui, gente, vamos retomar o nosso ponto, trabalhando o primeiro, o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira. De cima para baixo, a agulha apontando para você, certo? Vamos trabalhar assim o primeiro, o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira, ok? Agora vamos mudar a posição da nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. O primeiro e o segundo ponto mudamos a posição da nossa agulha, colocando de cima para baixo, a agulha apontando para você. Agora vamos trabalhar o primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira, a agulha apontando para você, da esquerda para a direita. Agora vamos trabalhar da direita para a esquerda, o primeiro ponto de baixo para cima, o segundo ponto vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, levando a nossa agulha para a carreira inferior e colocando a nossa agulha de baixo para cima dessa maneira. Opa, de baixo para cima não, de cima para baixo, gente. O primeiro e o segundo ponto. Agora de baixo para cima dessa maneira, vamos trabalhar o primeiro ponto, o segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha, colocando de cima para baixo o primeiro e o segundo ponto, dessa mesma maneira. Gente, aqui nós temos 3 pontos à nossa direita. Vamos trabalhar de cima para baixo o primeiro ponto aqui da nossa direita. Vamos mudando a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, de baixo para cima, tá? O primeiro e o segundo, o primeiro ponto dessa maneira, já levando a nossa agulha para a carreira superior. E assim vamos trabalhando da esquerda para a direita, levando a nossa agulha para a carreira próxima, de baixo para cima, certo? Agora, gente, nossa agulha ficou entre um ponto à nossa direita e um à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente da nossa esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando para você. E vamos retomar esse primeiro ponto dessa maneira, certo? Aqui, lá. Agora vamos fazer o cruzamento da nossa linha dessa maneira, da esquerda para a direita, a agulha de cima para baixo, a agulha diretamente para você, certo? Vamos mudar a posição da nossa agulha de baixo para cima, levando a nossa agulha para a carreira próxima. Bom, gente, ficou novamente a nossa agulha. Novamente a nossa agulha ficou entre um ponto à nossa direita e um ponto à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa direita, da esquerda para a direita, dessa maneira, de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Vamos retomar o primeiro ponto e vamos trabalhar o segundo ponto, que fica à nossa esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para você, para frente, não para você. Vamos trabalhar agora, gente, nossa linha ficou entre um ponto à nossa esquerda e 3 pontos à nossa direita. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda, um só ponto, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos retomar esse primeiro ponto, fazendo o acabamento já do nosso primeiro ponto. E continuamos trabalhando o da nossa direita, trabalhando de cima para baixo, a agulha apontando para você, o primeiro, o segundo e o terceiro ponto da esquerda para a direita, certo? Ficando assim. Agora vamos retomar o primeiro, o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira, de cima para baixo, só que retomando nossos pontos e assim finalizando nossos pontinhos, certo? Agora, gente, na nossa carreira inferior, nós só temos um ponto a finalizar, o da nossa esquerda. O da nossa direita já está completo, então vamos trabalhar dessa maneira. De cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos trabalhar novamente de cima para baixo. Vamos novamente trabalhar de cima para baixo, a agulha apontando para você, pois temos que fazer esse cruzamento desse ponto, certo? De cima para baixo, a agulha apontando para você, dessa maneira da direita para a esquerda, e assim vamos fazer até esse ponto final aqui. Bom, gente, agora
nós temos que retomar, que fazer esses pontinhos que estão faltando. Então, vamos colocar a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você o primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira, certo? Agora, a nossa agulha ficou entre um ponto à nossa direita e 2 pontos à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente da direita para a esquerda, vamos trabalhar os 2 pontinhos da nossa esquerda, de baixo para cima. Vamos retomar o primeiro ponto e o segundo ponto da mesma maneira, certo? De baixo para cima, só que retomando os nossos pontinhos, beleza? Agora vamos fazer o pontinho que estava faltando aqui, de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior, de 2 pontinhos, de cima para baixo, da direita para a esquerda, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, certo? Ficando dessa maneira aqui, vamos agora retomar somente o primeiro ponto, da esquerda para a direita, dessa forma. Vamos colocar a nossa agulha de cima para baixo, certo? E vamos trabalhar agora mudando a posição da nossa agulha de baixo para cima. O primeiro e o segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, beleza? Ficando aqui entre um ponto e outro, um ponto à nossa esquerda e um à nossa direita, vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos retomar o nosso primeiro pontinho, levando a nossa agulha para o segundo ponto, beleza? De cima para baixo, da esquerda para a direita, trabalhamos o nosso segundo ponto dessa forma. E aqui nossa linha chegando aqui na reta final aqui da nossa carreirinha, colocando a nossa agulha entre 2 pontos à nossa direita e 2 pontos à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira. E agora vamos retomar, fazendo esse cruzamento de linha, da esquerda para a direita, vamos trabalhar o primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto ponto dessa mesma maneira, certo? De baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, até o quarto ponto, certo? E chegando ao quarto ponto, vejamos que nós temos que finalizar somente 2 pontos. Vamos fazer o cruzamento da nossa linha, retomando dessa maneira, de baixo para cima, o primeiro e o segundo ponto, da direita para a esquerda, certo? E agora na próxima carreira superior, nós temos apenas um pontinho, vamos fazer esse cruzamento dessa forma e vamos colocar a nossa agulha de baixo para cima, levando a nossa agulha para a carreira superior, beleza? Bom, gente, agora nós temos 2 pontos para fazer o cruzamento de linha de baixo para cima, da direita para a esquerda, dessa maneira. E vamos trabalhar esse primeiro e o segundo ponto. Agora, de baixo para cima, fazendo o cruzamento da nossa linha, da esquerda para a direita, vamos trabalhar esse ponto, levando a nossa agulha para a carreira superior. De um só ponto, novamente, vamos retomar a nossa linha dessa maneira, da direita para a esquerda, certo? Assim ficando. Agora, na próxima carreira, nós vamos colocar a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você. Da direita para a esquerda, vamos trabalhar o primeiro, e o segundo e o terceiro ponto dessa mesma maneira, e assim levando a nossa agulha para a carreira inferior. Na carreira inferior, vamos trabalhar dessa maneira, fazendo esse cruzamento de linha. O primeiro ponto vamos colocar de baixo para cima. O segundo ponto vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você. Certo? Ficando assim. Agora vamos trabalhar o primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Bom, gente, agora vamos trabalhar esse primeiro ponto de baixo para cima. A agulha apontando para frente, não para você. E no segundo ponto, vamos fazer esse cruzamento de linha, colocando a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você. O primeiro e o segundo ponto, e assim vamos trabalhar o primeiro e o segundo ponto da esquerda para a direita. E agora vamos retomar a nossa linha nessa última carreira, que só temos 2 pontos para finalizar, que são os 2 pontos centrais, ok?
de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, ficando dessa maneira. E agora vamos conduzir a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, sem deixar ultrapassar para ambas as partes. Deixando dessa maneira, puxamos a nossa linha delicadamente, cortamos aqui a nossa linha perto da trama do tecido, da trama do bordado e da trama do tecido, ficando a nossa letra K dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e agradeço a todos vocês por estar aqui nos acompanhando, ok? Bom, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu quero deixar bem claro para vocês. Vocês podem retomar o nosso vídeo quantas vezes for preciso para que vocês possam se estabilizar e saber o que tem que ser feito, ok? Bom, gente, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até amanhã. Aguardo vocês com ansiedade para apresentar nossos trabalhos, ok?